ser um idiota completo, o Peter não devia ter permissão nem para cuidar de uma planta de plástico. Porém, por algum motivo, esse doido tem um histórico extremamente bizarro de adotar bichinhos de estimação. E olha que não são animais normais não. Vai desde animais selvagens, pré-históricos, até bigodistas e com retardo mental. E no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada em todos os animais aleatórios que o maluco do Peter já levou para casa. E se gostou da ideia, já deixa o like aí para dar aquela fortalecida e também confere se você tá inscrito aí no canal para não perder nenhuma loucura de Family Guy. E já vamos começar com um dos melhores bichinhos de estimação que o Peter teve, um cavalo com retardo mental. Isso aconteceu lá no 8º episódio da 7ª temporada, onde o gênio do Peter saiu para ir ao mercado, mas voltou com um cavalo com isquemia cerebral que estava na promoção. E devido ao seu pequeno probleminha de intelecto, o cavalo acabou se demonstrando uma verdadeira bomba, gerando vários prejuízos para toda a família. E até mesmo ele acabou matando pessoas devido ao seu retardo mental. E no final, o coitado desse bichinho especial acabou morrendo de ataque cardíaco enquanto tinha uma ereção. E assim, Peter, que tinha se apegado muito a ele, se desfez do corpo de seu querido amigo da maneira mais digna possível. Só que não, né? Já no episódio 14 da 6ª temporada, depois de se encantar com o papagaio, o maluco do Peter simplesmente roubou o bicho para ser o seu animal de estimação e deu a ele o nome de Adrian Bicudo. Só que vocês conhecem o Peter, né? Ele definitivamente não bate bem da cabeça. E como agora ele tinha um papagaio, começou a achar que tinha virado um pirata. E no meio de toda a loucura dele fingindo ser um pirata, o pobre do Adrian Bicudo acabou sendo atingido por uma bala de canhão e simplesmente já era. E olha que essa nem foi a única vez que o Peter teve um papagaio, porque no episódio 16 da temporada 21, depois de descobrir que a cervejaria que ele trabalhava dava aos funcionários 6 semanas de afastamento quando seus bichinhos de estimação morriam, o gênio do Peter, decidido a se aproveitar dessa brecha, acaba comprando um papagaio de 80 anos que estava prestes a morrer, e ele deu ao bicho o nome de Gonzo. Só que tinha um pequeno detalhezinho aí. O bicho era bigodista. Inclusive, originalmente ele pertencia ao próprio cara do bigodinho. Só que no final, Peter acaba descobrindo que o pássaro na verdade era judeu e ele só tinha fingido ser bigodista para poder sobreviver à guerra. Porém, o coitado do Gonzo acabou morrendo engasgado comendo pão ázimo. E como o Peter tinha se apegado muito a ele, como de costume, se livrou do corpo da forma mais digna possível. Só que não, né? Ai, pai, você podia pelo menos ter dado descarga antes de jogar ele aí. Agora vamos falar de alguns animais um pouquinho maiores, tipo uma girafa. No episódio 8 da 5ª temporada, aproveitando que a cidade estava sem sua força policial, o gênio do Peter foi até o zoológico, roubou uma girafa e a transformou em seu animalzinho de estimação. Inclusive, ele deu a ela o nome de Allison Jane. E obviamente, ter uma girafa foi uma péssima ideia, já que o bicho causou estragos gigantescos e a Lois mandou devolvê-la. E por incrível que pareça, essa não foi a única vez que o Peter fez algo desse tipo. Porque no episódio 16 da 8ª temporada, esse gênio invadiu o zoológico armado e roubou um leão, que ele deu o nome de Monticote. E o doido é que de alguma forma o Peter conseguiu montar o bicho sem ser atacado e o levou para casa para mostrar para a família. Ele morde? É claro que morde, é um leão. E olha que esse nem foi o único leão que o doido do Peter teve. No episódio 14 da temporada 16, enquanto fingia ser um veterano de guerra, Peter foi junto com seus amigos até a África, onde ele se reencontrou com um velho leão que ele havia ajudado a cuidar há mais de 2 décadas atrás, junto com um cara que aparentemente era o amante gay dele.
E olha que o leão não foi nem de perto o animal mais perigoso que o Peter teve, já que no episódio 29 da quarta temporada, ele acabou sendo convencido por um vendedor a comprar um T-Rex. O maluco do Peter simplesmente comprou um dinossauro e depois começou a brincar com ele de pegar no quintal da casa, o que deu terrivelmente errado. Mas agora vamos falar um pouco sobre os cães que o Peter teve, já que a gente viu muitos durante a série. Começando com o Todd, um cão falante que apareceu lá no episódio 23 da quarta temporada, e foi o cão que os Griffins tiveram antes do Brian. Porém, como o Todd já estava muito velho e dando muito trabalho, Peter o enganou e o levou para ser sacrificado. O próximo cão da lista é o Brian, que dispensa apresentações. Mas se por um acaso você não souber a história dele, eu já fiz um vídeo contando tudo pra vocês. Depois vai lá dar uma olhada que tá bem legal. E seguindo adiante com a lista de cães, temos o Brutus, o único cão normal que o Peter teve. Porque de resto, todos falavam e agiam como um humano. No entanto, no caso do Brutus, ele era um cão-guia que o Peter conseguiu lá no terceiro episódio da quarta temporada, depois que esse gênio se cegou enquanto fazia uma de suas idiotices. Porém, depois que o Peter o amarrou em um mendigo, o cão simplesmente fugiu e nunca mais foi visto. E depois tivemos o novo Brian, o cão que o Peter arrumou lá no quinto episódio da sétima temporada, depois que ele percebeu que o Brian estava ficando velho e podia morrer a qualquer momento. Porém, esse novo cão aí, ele tinha uma personalidade bastante questionável. E depois que ele atacou o Rupert, o Stewie o matou sem pensar duas vezes. E depois que o Brian morreu lá no sexto episódio da temporada 12, para substituí-lo, os Griffins acabaram comprando o Vinny, um outro cão falante que ficou com a família durante alguns episódios. Porém, quando o Stewie voltou no tempo para salvar a vida do Brian, o Vinny acabou nunca tendo pertencido à família Griffin. Encerrando a lista de cães, agora vamos pro oposto deles, os gatos. No sétimo episódio da primeira temporada, depois que Brian briga com Peter e sai de casa, o gênio do Peter acabou arrumando um gato. Só que não era um gato qualquer, o bicho era extremamente doido, e além de ficar jogando bombinha na família, ele ainda arranhava brutalmente o Peter. E sem ter aprendido a lição, no episódio 20 da temporada 16, Peter acaba levando para casa uma gata de rua prestes a parir, que também era muito raivosa e o arranhava brutalmente. Não é legal passarmos esse tempo juntos em família? Vamos passear no pronto-socorro? No episódio 18 da quinta temporada, é mostrado pra gente que o Peter tinha um peixinho chamado Tenente Brilhantinho. Só que esse doido simplesmente deu tanta comida pro bicho que ele simplesmente morreu. E falando de peixes, lá no episódio 17 da nona temporada, Peter acaba ganhando 2 peixes tropicais de água salgada, que deviam ser alimentados de 2 em 2 horas, senão morreriam. Mas, apesar de todas as dificuldades para manter os bichos vivos, Peter decide cuidar deles o melhor que podia, porque na cabeça dele, ele acreditava que os peixes retribuiriam um favor. E assim nós temos uma visão do que o maluco do Peter acreditava que ia acontecer. Não tem convênio. Não me importa o quanto custa, só faça ele ficar bom de novo. Agora, indo lá pro episódio 15 da temporada 11, Peter acaba comprando um falcão que ele deu o nome de Xerxes, e ele vira um falcoeiro. Só que esse doido começa a usar o bicho para fazer muita coisa maluca, que incluía roubar uma moto. No entanto, a moto pertencia a um cara bastante rico, que processou o Peter e tirou tudo que ele tinha, incluindo o coitado do Xerxes. Já no segundo episódio da temporada 12, tentando se livrar de seu irmão gêmeo atrofiado, Peter acaba adotando um dingo, um canino selvagem bastante raivoso, que depois de atacá-lo, simplesmente fugiu, levando o Stewie como um lanchinho. Agora, indo pro terceiro episódio da temporada 16, depois que Aloys mandou Peter aparar o gramado da casa, esse doido simplesmente comprou um rebanho de bodes para comer a grama,
enquanto ele ficava tomando cerveja e observando tudo. Só que esse gênio teve a brilhante ideia de colocar os bichos para morarem dentro de casa, o que destruiu completamente o lugar e deixou a Lois extremamente furiosa. A Lois está brava. Vamos para o bar. E depois de tudo isso, obviamente, a Lois fez ele se livrar dos bichos. E se eu não tiver esquecido de nenhum, esses são todos os animais que o doido do Peter teve na série, mostrando assim que a única coisa que ele consegue cuidar direito é de uma garrafa ou de uma latinha de cerveja. Mas me diz aí, você se lembra de mais algum outro animal que o Peter teve que eu não falei aqui? Se sim, deixa aí nos comentários que eu tô muito curioso pra saber. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui sobre os maiores traumas do Chris. Corre lá pra ver que tá bem louco.